A felicidade dos pobres. Alô, ouvinte, hoje vamos ler em Mateus capítulo 5, versos 1 a 3. Aqui encontramos as bem-aventuranças do Sermão do Monte, proferidas por Jesus Cristo. As bem-aventuranças têm lições profundas para a nossa vida hoje. Eis aqui o texto bíblico extraído do livro de Mateus, no capítulo 5, versos 1 a 3. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos analisar esta primeira bem-aventurança que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quer nos ensinar com esta bem-aventurança? A palavra bem-aventurado significa feliz. Assim podemos traduzir esta bem-aventurança dizendo: Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há duas maneiras de entendermos a palavra pobre. Há dois termos na linguagem grega em que foi escrito o Novo Testamento que significam pobre. A primeira palavra, pobre, significa aquele ou aquela pessoa que tem de trabalhar para ganhar a vida. Aquela pessoa que vive de seu trabalho, a quem nada lhe sobra, que não é rico, mas também não vive em miséria. A segunda palavra, pobre, que Jesus Cristo usa nesta bem-aventurança, descreve o homem ou a mulher que não tem nada. Significa pobreza absoluta e total de quem se encontra em profunda miséria. Quando Jesus disse ser feliz o pobre de espírito, não quis significar a pessoa miserável, medíocre, débil mental. Jesus jamais elogiaria a pobreza material, porque a pobreza material é fabricação humana. A pobreza material é de inteira responsabilidade do homem. Ela é resultado da má distribuição das riquezas do mundo, providenciadas por Deus desde a criação dos céus e da terra. O que Jesus quis dizer nesta bem-aventurança é: bendito e feliz é o homem ou a mulher que toma consciência de sua total pobreza espiritual, de sua total destituição, de seu desmerecimento diante de Deus e humildemente coloca sua inteira confiança em Deus Todo-Poderoso. Não importam as circunstâncias em que a pessoa se encontra, não importa a sua posição social, a cor de sua pele, sua cultura ou sua religião. O pobre de espírito de que Jesus fala é aquele ou aquela pessoa que se deu conta de que as coisas materiais pouco ou nada significam e que Deus significa tudo para a sua vida. A pobreza bem-aventurada é a do pobre de espírito que reconhece sua incapacidade para enfrentar as exigências da vida e que pela fé encontra em Deus a ajuda e a fortaleza que precisa. O salmista Davi diz no Salmo 40: Folguem e alegrem-se em ti, ó Deus, os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Nada escondo de ti, ó meu Deus. Ele diz: alegrem-se em ti, ó Deus, os pobres que te buscam. Eu sou pobre e necessitado. Davi conhecia o coração dele que estava vazio de felicidade e de alegria de Deus. E ora a Deus dizendo: ó Deus, renova em mim a alegria da tua salvação.
No Salmo 34, Davi canta de felicidade, dizendo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Quais são as suas angústias? O rei Davi também passou por momentos de angústias. Eu tenho passado também por momentos de angústias na minha vida e na minha família. Esses momentos tristes esvaziam a nossa vida e empobrecem o nosso coração da graça e do amor de Deus, que é a maior riqueza de todo mundo. A boa nova é que há sempre esperança e felicidade para os pobres de espírito, que têm Jesus Cristo como o maior e único tesouro de suas vidas. Quando resolvemos o problema da pobreza espiritual, Deus toma conta de nossa pobreza material. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi o servo do Senhor mendigar pão. Deus cuida também da nossa riqueza material, quando a pobreza de espírito é suprida por Jesus Cristo. A riqueza passa a ser uma bênção para a nossa vida, para a vida da nossa família, da nossa igreja e para a sociedade em que estamos inseridos. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só podemos fazer a vontade de Deus quando reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa ignorância, para respondermos satisfatoriamente às exigências da vida do dia a dia, diante de Deus, diante dos homens e diante de nós mesmos. Assim colocamos toda a nossa confiança em Deus. Nesta primeira bem-aventurança, Jesus ensina-nos que é feliz o homem ou a mulher que toma consciência de sua total pobreza espiritual e coloca toda a sua confiança em Deus, porque só desse modo pode oferecer a Deus a obediência perfeita que o converterá em cidadão do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo fez-se pobre para que o ouvinte e eu fôssemos ricos do amor de Deus. Apóstolo Paulo diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Eu oro para que o ouvinte reconheça a sua pobreza espiritual e encontre em Jesus Cristo a riqueza e a felicidade que tanto precisa para si e para sua família. Fique com a bênção de Deus e até ao nosso próximo encontro.